Olá, pessoal. Então hoje, como eu havia comentado, nós vamos realizar 3 práticas de destilação. Então uma destilação simples, tá? Nós vamos realizar a destilação fracionada e uma destilação a pressão reduzida, tá? Eu vou falar um pouquinho da destilação simples e da fracionada e depois eu falo da destilação a pressão reduzida. Então vocês viram na aula teórica, né, sobre a prática, tá? Teoria de destilação, onde a gente discutiu as diferenças da destilação simples, da destilação fracionada, tá? Onde já viu isso aí em bastante detalhe. E hoje vamos fazer então a nossa prática. Como que vai ser? Nós vamos fazer uma destilação simples utilizando uma mistura, tá? De diclorometano e tolueno, tá? Não vou nesse momento mencionar a proporção, mas a proporção é similar dos dois, tá? Então, olha só, a gente tem o diclorometano, que tem ponto de ebulição 40 graus Celsius, e temos o tolueno, que tem ponto de ebulição 110 graus Celsius. Tá? Isso dá uma diferença de 70 graus. Tá? Muitos livros, tá, vão comentar com vocês o seguinte, que a destilação simples ela é ideal para você separar um líquido de um sólido, perfeito. Tá? Então você tem, por exemplo, uma água salgada, faço a destilação, vai ficar o cloreto de sódio no fundo do meu balão e vai destilar a água pura, tá? Vou ter a minha água destilada. Separei o sólido do líquido, por exemplo. Então, perfeito. Agora, quando eu tenho uma mistura de 2 líquidos, vocês verão que muitos livros dizem o seguinte, acima de 30 graus Celsius, a destilação simples é adequada. Então, se você tem uma mistura de 2 líquidos, onde a diferença do ponto de ebulição entre eles é de 30 graus ou mais, a destilação simples dá conta. Alguns livros vão dizer que o ideal é que seja acima de 50 graus Celsius ou 60, essa diferença, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, com essa diferença de 70 graus, tá? Que mesmo assim, a destilação simples ela não é perfeita, tá? Por quê? Uma coisa é eu ter o meu solvente puro, né? Por exemplo, de clorometano puro. Eu vou começar a aquecer esse meu solvente e ele vai destilar ali em torno, né, de 40 graus Celsius. Aqui, devido à nossa altitude, nós não temos uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, ela é menor. Tá? Então, o líquido vai destilar um pouquinho abaixo do ponto de ebulição dele a 1 atmosfera. Bem, mas uma coisa é eu ter o diclorometano puro. Quando eu misturo esse diclorometano, por exemplo, com tolueno, o que vai acontecer? Eu vou ter agora uma mistura de 2 líquidos. Então, o meu primeiro destilado, quando começar a destilação acontecer, né? Então, tornei o líquido vapor, condensei esse vapor, começou a pingar. Se a gente olhar no momento que está começando a destilação, esse destilado, ele não vai estar com a composição pura do diclorometano. Tá? Eu tenho uma mistura, vamos dizer, 1:1, 6:4, tá? de tolueno e de clorometano. Então, o primeiro líquido que vai destilar não vai destilar a 40 graus Celsius. Porque a composição de vapor não vai ser só de clorometano. Eu vou ter de clorometano e tolueno. Né? E cada um deles tem pressões diferentes, pressões de vapor diferentes. Então, no caso da destilação simples, ela é bem complicada quando eu tenho mistura de solventes. A gente viu na aula teórica, nesse gráfico aqui, que a gente pegou 2 líquidos hipotéticos, né? E a gente viu, né, 2 líquidos hipotéticos numa mistura mais ou menos de 1:1. A gente viu que se a gente começasse a fazer a destilação, né, é claro que no meu destilado eu vou ter uma porcentagem muito maior daquele meu líquido mais volátil, mas eu acabava carregando, né, bastante do meu líquido menos volátil também. Tá? Então, esses 2 líquidos vão para a fase vapor e quando eles condensarem eu tenho aquela composição do destilado idêntica àquela fase vapor. Então, naquele caso hipotético, era mais ou menos o seguinte,
né? Se a gente pegava, por exemplo, um líquido que tinha ponto de ebulição 50 graus Celsius, numa mistura de outro que tinha ponto de ebulição 100 graus Celsius, né? Não sei se vocês estão lembrados, se a gente tivesse uma mistura de 70% do líquido mais volátil e 30%, né, em mol do líquido menos volátil, a gente viu lá no diagrama de fases que a primeira destilação ela ia acontecer não na temperatura de ebulição do líquido mais volátil, né, dos 50 graus Celsius, ela acontecia ali em torno de 60. Né? E quando eu olhava para o meu destilado, eu tinha uma proporção aí de 85 para 15, né? 85% do mais volátil e 15% do menos volátil. Então eu já começava destilando com uma mistura, mesmo a diferença de ponto de ebulição desses dois sendo de 50 graus Celsius. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar aquele destilado que agora está enriquecido, 85 para 15, né? Fazer outra destilação simples. E aí eu jogava para 95 para 5. Aí eu tinha que fazer uma terceira destilação simples, né, para jogar para 99 para 1. Né? Então, o que a destilação fracionada faz? Ela faz exatamente isso. Né? Você pode ter uma coluna de destilação, onde você vai inserir ali naquela coluna inúmeros pratos, que a gente chama pratos de destilação, que são os pratos teóricos, né, de destilação, e eu vou ter uma ideia de, dependendo do que eu quero separar, tá? Quantos pratos teóricos eu preciso ter na minha coluna de destilação fracionada. Tá? Então a destilação fracionada nada mais é de que uma saída para você fazer sucessivas destilações simples, e aí você vai enriquecendo ao longo da coluna aquele líquido mais volátil. Então quando chega lá em cima, perto do condensador, eu tenho 100% do meu líquido mais volátil. Né? Então nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, eu precisaria, teoricamente, de uns 3 a 4 pratos teóricos. Né? Lembra? A gente viu 70%, depois ia para 85%, depois ia para 95%, para 99%. Então, uns 4 pratos teóricos eu conseguiria, é como se eu estivesse fazendo 4 destilações simples. Tá? Então, essa é a diferença. O que eu vou mostrar para vocês? Nós vamos fazer a destilação dessa mistura tolueno de clorometano. Tá? Nós vamos pegar várias frações, porque o líquido vai começar a destilar, tá? Vai ter uma variação de temperatura, então eu vou estar recolhendo a cabeça da destilação. Quando estabilizar mais ou menos a temperatura, eu vou trocar o balão e vou pegar a minha segunda fração. Tá? Se voltar a mudar a temperatura, porque agora o meu líquido mais volátil vai saindo, vou enriquecendo no menos volátil, e aí aquela nova composição de vapor vai destilar numa outra temperatura, né? Aquela nova composição de líquido vai destilar numa outra temperatura. Então isso vai mudando, tá? E eu vou ter que ir pegando essas frações. Depois o que eu vou fazer? Eu vou analisar essas frações. Vou analisar aquelas frações ricas, né, no meu solvente mais volátil. E depois que ele saiu totalmente, né, ou quase totalmente, que vai começar a sair o segundo líquido, eu vou pegar também e vou analisar essas outras frações. E vou analisar pelo RMN de hidrogênio. E vocês verão que na fração enriquecida do líquido mais volátil, estou fazendo uma destilação só, a fração enriquecida do líquido mais volátil, o que eu vou ter? Vocês vão conseguir enxergar um pouco do tolueno lá no espectro. E vice-versa. No caso, quando eu destilar o tolueno, eu ainda vou ver um pouquinho do dicloro lá também. Tá? Quando a gente fizer a destilação fracionada, vocês verão que eu vou conseguir pegar uma fração do dicloro puríssima, sem nenhum tolueno, e uma de tolueno também puríssima, sem nenhum dicloro, mostrando a eficiência da destilação fracionada. Ok? Pessoal, então vamos começar com a prática. Bem, aqui eu tenho a minha mistura de diclorometano tolueno, vou colocar no meu balão, isso aqui é um balão de 50 mililitros, tá? Lembrando que o ideal é você preencher no máximo 75% do balão, tá? 75% do balão.
Então está aqui a nossa mistura de diclorometano tolueno. Dentro do balão já coloquei uma barrinha de teflon, tá? Para que eu possa ter a agitação da minha solução. Quem não tiver pode estar colocando algumas pedras de porcelana, como a gente viu também, tá? Então tá aí, olha, meu balão, e agora eu vou montar a minha aparelhagem de destilação, tá? Uma destilação simples. E o que nós vamos fazer primeiro? Tá? O ideal, é claro que vai muito do experimentalista, o ideal é a gente ligar as mangueiras, tá? Que vão passar a água para refrigerar aqui o nosso condensador primeiro. Porque depois que está tudo montado, dependendo da mangueira que você está usando, é uma mangueira mais rígida, você acaba forçando, a aparelhagem já está toda presa, você pode acabar quebrando, tensionando essa aparelhagem. Então eu vou prender primeiro, tá? A mangueira. Então está aqui. Lembrando que a minha aparelhagem vai ficar montada desse jeito, tá? Minha aparelhagem vai ficar montada desse jeito. Então, olha, meu líquido vai descer por aqui. Então, o que é o ideal? No meu condensador, né, eu tenho que fazer com que o líquido que está refrigerando venha ao contrário do líquido que está sendo condensado. Então, eu vou ligar aqui embaixo, tá? Eu vou ligar aqui embaixo e a água vai sair por aqui. Né? Até porque também, como isso aqui está inclinado, se eu ligar aqui em cima, né, eu não vou conseguir preencher todo esse meu volume. Então tá aqui, já liguei a água e agora eu vou prender no meu balão, tá? Eu vou prender no meu balão. Se no caso a mangueira de vocês estiver um pouco frouxa, vocês podem colocar alguma presilha aqui, algum lacre, para prender um pouquinho essa mangueira e ela não soltar, né, e acabar tendo um acidente, tá? Molhando o óleo quente, enfim. Então, tenham esse cuidado. Então, tá aqui está o meu balão. Eu vou acoplar esse balão. Eu vou dar uma ligeira torcidinha. Uma junta esmerilhada. Então, eu dou uma ligeira torcidinha, olha aqui, ó. Tá firme, tá? Tá firme. Não preciso nem colocar um teflon. Algumas pessoas colocam a fita veda rosca, mas não adianta de nada. Se isso aqui não estiver firme, bem encaixado, ele vai vazar da mesma forma. Então já coloquei, tá aqui, ó. E tá? Já prendi a minha aparelhagem, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês. Tá aqui, tá? Então tá aí. O que eu vou fazer agora? Esse vai ser o balão que eu vou recolher, tá? Eu vou encaixar ele aqui também, tá? Esse vai ser o balão que eu vou recolher. Vou colocar aqui uma presilha, tá? E essa saída aqui, ela tem que ficar aberta. Por quê? Eu vou aquecer meu sistema, vai gerar pressão, tá? Então ela tem que ficar aberta. Para a destilação que a gente vai fazer, eu só quero separar um líquido do outro, eu vou deixá-la assim. Se vocês estiverem fazendo, depois eu vou colocar o termômetro, se vocês estiverem fazendo uma destilação de um líquido, tá? Por exemplo, secando um líquido para fazer uma reação em atmosfera inerte, então, por exemplo, você botou o líquido aqui, um dessecante, e vai destilar, tá? Eu quero um líquido seco, sem umidade, eu não posso destilar com isso aqui aberto, tá? Eu tenho que usar uma aparelhagem que já foi previamente seca, tá? E eu tenho que agora, no lugar disso aqui, ao invés de eu deixar isso aberto, eu posso colocar, por exemplo, o que eu posso fazer? Posso colocar um septo, tá? Posso colocar um septo aqui. Eu posso, por exemplo, encher essa bexiga aqui com gás inerte, tipo nitrogênio ou argônio. Então, enchi a bexiga, tá? Aqui eu vou só demonstrar, e coloquei aqui. Espetei aqui, por exemplo. Tá? Então esse meu sistema está aberto. Claro, tem uma pressãozinha, porque vai estar com gás inerte. Você pode até trocar um pouquinho, tirar a tampa aqui, o termômetro, para deixar
passar um pouco de argônio ou nitrogênio aqui dentro, depois você tampa. Mas essa é uma forma de vocês fazerem isso. Então aqui lembrando, bexiga cheia com um gás inerte, não tem como a umidade entrar, tá bom? Então essa é uma forma de fazer, tá? Essa é uma forma de fazer. A outra forma é vocês utilizarem, por exemplo, um tubo dessecante. Então, vocês podem utilizar um tubo dessecante, tá? Como esse aqui, e tá prendendo, tá? Aqui, ó. Então, mais uma vez, é claro que eu vou estar com o termômetro aqui, por exemplo, tá tudo fechado. Então, agora eu estou com um sistema que não está totalmente fechado, que eu digo, porque vai ter a pressão. Isso aqui, olha, é um tubo dessecante que tem algodão, está aberto aqui com uma agulha, tem silicone dessecante aqui, mas permite a passagem de algum vapor, tá? Porque vai gerar pressão aqui dentro da aparelhagem. Só que não vai permitir a entrada de umidade. E qualquer umidade que entrar, esse dessecante aqui vai capturar, tá bom? Então é uma forma da gente estar fazendo uma destilação quando a gente não quer ter umidade por perto, ok? Então essa seria uma forma da gente estar fazendo. Aqui eu vou colocar um termômetro, isso aqui está adaptado, tá? Isso aqui está adaptado. A gente usa um septo com buraco, tá? Um septo de borracha com buraco, e aqui eu vou colocar o meu termômetro, que é o termômetro que eu vou estar analisando a minha destilação. Existem alguns termômetros que já vêm com junta, então ele já encaixa certinho aqui na junta da minha aparelhagem de destilação. Lembrando que aqui nessa curva que eu tenho aqui na minha aparelhagem de destilação, olha, onde eu tenho a curva, é onde vai ser posicionado o meio do meu bulbo, tá? Então por volta disso aqui, ó. Tá? Então essa é a ideia. Vou virar, né, para mim, para que eu possa enxergar, tá? Como eu comentei, eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar isso aqui com esse tubo, tá? E antes de eu começar a aquecer, eu preciso ligar a água. Então aqui eu vou posicionar no meu banho, tá? Então aqui está o meu banho de óleo. Aqui está o meu banho de óleo. Eu vou fazer a minha destilação, tá aqui, tá? Deixa eu virar um pouco para vocês. Tá aqui. Então tá aí, tá montada a nossa aparelhagem de destilação, tá? Aqui, só por uma questão, apesar de eu ter colocado a presilha, eu posso utilizar aqui esse macaco também, para dar um pouco de suporte. Então aqui eu venho, tá? Não foi suficiente, não tem problema, eu uso outro. Então tá aqui, ó. Tá? Tá aí a minha aparelhagem. Vou ligar agora a água. Vou ligar a água, tá? Aqui, para a gente não desperdiçar água, né? Porque eu vou destilar isso aqui, vai tomar um tempo, essa minha destilação, eu vou ligar, eu vou usar uma bomba de aquário. Vou usar uma bomba de aquário. Então eu tenho um balde com água gelada, né? Com um pouco de gelo, e eu uso uma bomba de aquário que vai jogar essa água aqui e essa aqui vai retornar lá para o meu balde, então eu vou ter uma circulação, ok? Eu vou ter uma circulação. Então tá aí, então eu não preciso desperdiçar água. Liguei o meu líquido refrigerante, está passando pelo meu condensador, e agora eu vou começar a agitar a minha solução, tá? Agitando a minha solução. E vou começar também a aquecer. Vou começar a aquecer. Tá?
Então agora, com esse aquecimento, eu vou aguardar. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Claramente, bem nítido, o nosso líquido destilando. Claro, ele está rico no líquido mais volátil, que é o diclorometano, mas depois que a gente analisar essa fração, vocês vão ver que tolueno também está destilando junto. Claro que numa porcentagem bem menor, tá bom? Dá para ver claramente aqui, né? Ó, vapor sendo condensado, pingando ali no nosso balão. Tá? A destilação começou por volta de 36 graus, foi subindo, agora ela parou em 40 graus e ela está relativamente estável. Tá? Lembrando, gente, que o ponto de ebulição do dicloro ele é 40 graus Celsius a pressão atmosférica. E é claro também que mesmo que a gente corrija isso, não vai ser exatamente a temperatura que a gente vai observar ali. Por quê? Porque esse meu vapor que está chegando não está puro em dicloro. Ele está como uma mistura de dicloro, claro, enriquecido no dicloro, mais um pouco de tolueno. Então é muito difícil, na destilação simples, da gente fazer esse acompanhamento perfeito. Então eu vou trocar aqui, tá? Rapidamente. E vou colocar um outro balão de recolhimento. Eu vou soltar aqui, não tem problema, tá? Enquanto está destilando, é só ter um pouco de cuidado para não perder nada. Então já troquei o balão, como vocês podem observar. Todas essas frações que eu estou recolhendo, eu vou analisar, tá? É claro que aquela fração que eu perceber que está muito impura, que tem bastante tolueno, sempre, mais uma vez repetindo, eu vou ter uma concentração maior do líquido mais volátil aqui, né, que é o diclorometano, nesse momento. E aí eu vou analisar essas frações. Provavelmente essa fração agora, essa segunda fração vai ter um dicloro, vamos dizer assim, mais puro, tá? Embora veremos o tolueno também no espectro. E a primeira é sempre aquilo. O solvente que você está usando, muitas vezes ele tem outros contaminantes também, que podem acabar destilando, né, até componentes mais voláteis. Então, sempre a cabeça de destilação ela é complicada, mas a gente não joga nada fora. Vamos analisar todas as frações, né, e ver qual estaria, vamos supor, adequada. Tá? Aquelas que não estiverem, a gente repurifica. Né? No caso da destilação simples, a gente vai ver que nenhuma das frações vai estar perfeita, né? Porque não separa muito bem mesmo. Tá? Mas aqui, a ideia não é só estar ilustrando para vocês a questão da separação, mas todo o processo. Né? Então, poderia estar destilando de clorometano puro, um outro solvente, tá? De alguma impureza sólida, tá? Ou contendo algum sal inorgânico ou algum composto orgânico sólido que é muito pouco volátil, né? Mas essa é a ideia. E uma outra coisa, deixa eu ajustar aqui agora, uma outra coisa que eu queria falar rapidamente enquanto está destilando para vocês é o seguinte: eu utilizei um banho de óleo. Qual é a vantagem do banho de óleo? Tá? Principalmente para destilação fracionada, eu tenho um controle mais preciso da minha temperatura. Tá? Então, eu, com a minha placa de aquecimento e agitação, tá? Eu consigo ir controlando, eu tenho um termômetro aqui no meu banho, então eu consigo controlar muito melhor a taxa de aquecimento. Mas eu poderia usar, por exemplo, uma manta. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma manta de aquecimento, onde eu poderia estar
utilizando também. Então, coloco o balão aqui. É claro que esse balão é pequeno para essa manta, mas eu poderia botar o meu balão aqui e montar toda a aparelhagem de destilação. A manta, o aquecimento ele é muito mais rápido, só que o controle é menos preciso. Você tem muito menos sintonia, tá? Então tem que tomar muito cuidado, que se a manta não tiver muito boa, às vezes no mínimo que você coloca, ele já te dá uma temperatura muito alta. Aí a tua destilação acontece muito rápido e acabou que você não teve uma separação ideal, tá? Lembrando que o ideal numa destilação é de 2 a 3, de uma gota a cada 2, 3 segundos. Tá? Uma gota a cada 2, 3 segundos. Né? É mais ou menos como está essa taxa aqui de destilação. Tá bom? Então, mostrei a manta para vocês de aquecimento, que ela é prática. Eu poderia usar também um banho de areia ou de grafite. Então aqui eu tenho um banho de grafite. Tá? É muito bom quando eu quero só refluxar, eu quero só ferver o meu solvente. Estou usando um solvente puro, tá? Não estou muito preocupado com a temperatura que está aqui, porque depois a gente vai discutir um pouco mais, né? Vocês podem rever aquela prática antiga que eu falo do refluxo, tá? O refluxo, a temperatura que vai estar no meu balão é o ponto de ebulição daquele solvente, mesmo que o meu banho, né, a minha manta esteja numa temperatura superior. Tá? Então, se eu tenho um condensador de refluxo, a temperatura que está ali dentro do meu balão é a do ponto de ebulição daquele solvente. Então, aqui é muito prático. Olha, você tem um banho de grafite, você coloca o balão, aquece, depois que você vai desmontar, você só limpa o fundo do balão, é fácil. Então, em termos vamos dizer assim, de montagem, desmontagem, ele é prático, tá? Mas ele não dá também, para uma destilação, não acho que ele é o ideal. Tá? Eu gosto bastante do óleo, apesar de o óleo é aquilo, tem que esperar esfriar, depois limpar bem o fundo do balão, para que não aconteça nenhum acidente. Se você não limpar bem, vai estar bem liso, né? E às vezes na hora de você desmontar, aquilo pode escorregar e depois você causar um acidente. Então tem que limpar muito bem o fundo do balão. Mas é isso. Olha, estamos destilando aqui. Agora a temperatura já subiu um pouquinho, ela já não está mais 40, ela já está em torno de 45 graus. Por quê? Não tem jeito, vai saindo de cloro. O novo vapor que está chegando aqui, ele agora está menos rico no dicloro. Ainda tem o dicloro como o componente principal, mas eu estou enriquecendo agora no outro componente menos volátil, já porque eu estou tirando. A proporção dos líquidos aqui dentro desse meu balão que eu estou destilando não é mais a mesma. Eu comecei com uma proporção de 60 de tolueno para 40 de diclorometano. Agora eu já não tenho isso aqui dentro. Então, cada vez mais esse vapor que vai chegando aqui, ele vai estar com uma concentração maior do líquido menos volátil. E logo vai estar alterando a temperatura que eu observo aqui no meu termômetro. É uma composição diferente, né? Conforme eu for enriquecendo mais no meu líquido menos volátil, maior vai ser o valor que eu vou observar. Tá bom? Pessoal, então olha só. Nós vamos agora fazer a troca para a terceira fração. Estava até o momento destilando, né, com a temperatura mais ou menos estável, ali em torno de 45, 47 graus Celsius. Lembrando que o ponto de ebulição do diclorometano puro é 40. Né? Na nossa altitude é menor que 40, 30 e pouco, ou seja, se está destilando 45, 47, está mostrando para a gente que eu tenho uma composição diferente, como eu havia falado. Tá? É de cloro mais um pouco de tolueno. Tá? Por isso que o ponto de ebulição, né, a temperatura observada é maior do que deveria ser se eu tivesse o dicloro metano puro. Então, só para a gente reforçar isso. Então, eu vou parar aqui agora e vou colocar a minha terceira fração. O meu terceiro balão. Lembrando que essa terceira fração ela vai ser curta, da mesma forma que a primeira, porque vai ser a fração de transição, né? E aí, quando começar a destilar a fração do menos volátil, né, que é o tolueno,
a uma temperatura constante, e aí eu coloco o nosso quarto e último balão, tá? Então aqui, tá? Ok? Praticamente já não estava mais pingando nada. Aquela temperatura que estava marcando 45 já não estava mais 45, já estava baixando, já estava em torno de 38, 40, porque não estava mais chegando, né, vapor ali. Então agora eu acredito que a maior parte do meu dicloro já saiu, tá? E vamos começar a pegar essa fração agora de transição, que, claro, vai ter também, né, mistura de cloro com tolueno, até a gente observar a destilação a uma temperatura constante ali em torno do valor do ponto de ebulição do tolueno, que é 110. Então a gente está a 40. Então eu vou aumentar aqui a temperatura e vou aguardar o tolueno, né, começar a sair, né? Então no momento que eu observar que a temperatura estabiliza ali no meu termômetro, eu troco o balão e coloco a quarta fração, ok? Pessoal, vamos agora para outra parte da nossa destilação, que é a destilação a pressão reduzida. Quando eu uso destilação a pressão reduzida? Basicamente, quando o ponto de ebulição do meu líquido, né, do líquido que eu quero destilar, é muito alto. Tá? Então é muito trabalhoso. Imagina um líquido com ponto de ebulição 300, 400 graus. É complicado de você fazer isso a pressão atmosférica. Até porque muitas vezes você vai precisar usar um banho de óleo muito especial, né? Ou às vezes a sua manta, a sua placa de aquecimento não chega nessa temperatura. Então você precisa fazer a baixa pressão. Ou quando aquele líquido que você quer destilar, ou porque não sólido, você pode pegar um sólido, né, funde ele no balão e depois aquele sólido fundido destila. Então, você pode destilar sólidos também, tá? Mas muitas vezes também o seu líquido, o líquido que você quer destilar, quando atinge o ponto de ebulição, já que esse ponto de ebulição é muito alto, ele se decompõe. E aí no final você não vai ter o composto íntegro. Tá? Então nessas duas situações que eu coloquei, faz necessário a gente fazer uma destilação a baixa pressão. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente escolheu, por exemplo, a anilina. Tá? A anilina tem ponto de ebulição a 184 graus Celsius, tá? A 760 milímetros de mercúrio. Ok? Quer dizer o quê? Nessa temperatura, a pressão de vapor da anilina vai ser 760 milímetros de mercúrio. Eu preciso igualar com a pressão atmosférica. Okay? Numa temperatura abaixo de 184, essa pressão de vapor ela é menor, não atingindo a pressão atmosférica. O líquido não destila. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pressão atmosférica. Ao invés de ser 760 milímetros de mercúrio, eu vou jogar para 10 milímetros de mercúrio. Então, quando a pressão de vapor da minha anilina agora chegar a 10 milímetros de mercúrio, que vai me exigir uma temperatura bem menor, esse líquido vai destilar. Ok? Então, aqui, depois eu passo com mais detalhe para vocês. A gente tem um nomógrafo aqui, tá? Onde eu faço um cruzamento. Então, aqui é o ponto de ebulição do meu composto, no caso da anilina, 184 graus Celsius. Eu cruzo aqui com 10 milímetros de mercúrio e aqui eu tenho a temperatura que esse líquido vai destilar, agora não a pressão atmosférica, né, de 760, mas a 10 milímetros de mercúrio. E se a gente olhar aqui, ele bate na escala de 70 graus Celsius. Então, com esse vácuo, né, com essa pressão de 10 milímetros de mercúrio, o nosso líquido vai destilar não mais a 184, mas sim a 70 graus Celsius. Ok? Então vamos lá. E uma outra coisa. Nesse caso, a anilina, ela não está misturada com outro líquido. Ela está basicamente pura. Mas eu tenho um pouco de um sólido, tá? Pouco volátil, que está dissolvido nessa anilina, tá? E alguns produtos da própria oxidação da anilina que estão aqui. Eu preciso remover a anilina incolor. Olha como é que está a minha solução.
está ligeiramente castanha, tá? Âmbar. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou montar a aparelhagem que nem vocês viram da destilação simples. É a mesma coisa. Só que é o seguinte, como eu vou ter que recolher uma cabeça de destilação, porque eu não sei o que está aqui dentro. Pode ser que eu tenha impurezas aqui mais voláteis do que a minha anilina. E vai sair primeiro, vai sair um pouco junto com a anilina. Eu quero a anilina pura. Então, o que eu vou fazer? Lembrando que essas impurezas, elas estão numa proporção abaixo de 5%. É diferente da destilação que eu comentei com vocês, que eu tinha uma proporção quase que de 1:1. Então é mais difícil a separação, né? Então aqui a destilação simples ela vai dar conta. Então olha só, eu montei a aparelhagem igual eu havia explicado para vocês para a destilação simples, só que aqui eu coloquei um divisor, tá? A gente chama de vaquinha. No popular é um divisor onde eu consigo encaixar 3 balões. Por quê? O meu sistema vai estar sob vácuo, um vácuo forte. Como é que eu vou trocar o balão, né, sobre vácuo, vai estar super preso, para colocar o balão para uma segunda fração, para uma terceira fração? Não, fica difícil. Então eu coloco essa aparelhagem que eu basicamente giro. Então quando eu giro, eu saio desse balão, vou para o outro. E assim eu consigo recolher, nesse caso, 3 frações distintas. Tá bom? Então o procedimento é o mesmo. Qual a única coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa tampinha que eu tinha colocado, né? Lembra que na destilação simples, na destilação fracionada, eu deixei aberto, ou coloquei um tubo dessecante, ou acoplei uma bexiga com um gás inerte? Aqui, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer o vácuo, eu vou encaixar a mangueira do vácuo ali. Primeira coisa, eu preciso montar um trap. Tá? Eu preciso montar um trap com gelo seco e etanol ou nitrogênio líquido, como é o caso aqui. Por quê? Essa bomba ela não pode ter contato com solvente, tá? E com líquido. Pelo menos tem que ter o mínimo possível, porque é uma bomba diferente, uma bomba a óleo, tá? E ela pode se deteriorar com facilidade se eu deixar líquidos passarem para ela. Então o que eu faço? Eu coloco aqui esse trap, tá aqui resfriado com nitrogênio líquido, porque qualquer vapor, né, que venha para cá, ele não vai condensar aqui na minha bomba, ele vai condensar aqui no meu trap, eu protejo a minha bomba, tá? Então eu ganho em vida útil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acoplar então essa mangueira naquela saída. Então, fiz isso, tá? No lugar do tubo dessecante, ou de deixar aberto, acoplei. Vou ligar minha bomba. Tá? Então liguei a minha bomba. E agora eu vou ajustar para 10 milímetros de mercúrio. Tá? Então vamos lá. Eu vou ajustar aqui. Então, quando eu liguei, ela estava a 760 milímetros. Agora eu vou ajustar para 10 milímetros. Perfeito. 1 vezes 10 elevado a 1, tá? Que vai dar o 10 milímetros de mercúrio. Então, tá perfeito. Tá sob o vácuo que eu quero, de 10 milímetros de mercúrio. E agora eu vou começar a minha destilação. Então, vou colocar aqui no meu banho de óleo. Vou ligar o meu aquecimento. Perfeito. Sob agitação, liguei o meu aquecimento. Então agora eu vou esperar começar a destilação, tá? Então vai destilar, a temperatura vai subindo. Quando estabilizar a temperatura, né, por volta de 70 graus Celsius, que é o que a gente calculou aqui, eu vou trocar de balão e vou recolher o coração, né, da minha destilação. Pessoal, então, essa é a minha terceira fração. Eu havia comentado com vocês, provavelmente ia destilar pouco líquido nessa terceira fração, acabou destilando até um pouco mais do que eu imaginava. E durante
essa transição, a temperatura foi subindo. Agora que ela estabilizou na temperatura do tolueno, em torno da temperatura do tolueno, tá? E agora então eu vou recolher o tolueno que vai estar praticamente puro. Essa terceira fração, ela vai estar também um pouco mais enriquecida no tolueno, porém ainda vai ter bastante de cloro. Então eu vou agora fazer a troca. Para esse balão, tá? Que é o meu último balão. Já consigo perceber aqui o cheiro do tolueno. A fração está bem rica no tolueno. E agora que estabilizou, em torno de 105 graus, eu estou então recolhendo o tolueno, que vai estar praticamente puro. Pessoal, então a nossa cabeça de destilação já foi recolhida, tá? O meu líquido já está destilando a temperatura constante, 65 graus, tá? Aqui eu falei em torno de 70, tá? Grosseiramente fazendo essa reta, mas fazendo o cálculo direitinho daria 64 graus Celsius a 10 milímetros. Está destilando a 65, então está perfeito, está dentro, né? Do erro, inclusive, tem um errozinho no termômetro. Então, como está estável, agora eu vou fazer, olha, a mudança. Eu vou girar aqui e vou colocar em ação esse balão maior, que aí ele vai recolher o coração do meu líquido, né? Que é, no caso, a anilina. Então, se vocês olharem, já está destilando, tá? Perfeitamente. Estou recolhendo o líquido aqui incolor, tá? Já estou separando a impureza e está destilando a 64 graus Celsius, tá? Uma temperatura muito mais fácil para você destilar, você não precisa aquecer muito o banho, tá? Então, uma coisa que eu acabei não falando para vocês, isso aqui é um banho de óleo de silicone, tá? Vocês podem usar outro óleo? Pode usar óleo de cozinha, óleo de soja, óleo de girassol, pode usar. Só que esses óleos são amarelados, então muitas vezes fica difícil de você enxergar alguma coisa no balão, tá? Às vezes alguma agitação, fica mais difícil de ver. Tá? Então o ideal é o óleo de silicone, até porque ele é mais resistente. Pessoal, terminou nossa destilação simples, tá? Praticamente todo o líquido já destilou, o termômetro já não marca mais 105 graus, que era a temperatura que estava destilando, o líquido menos volátil. Então agora, praticamente, olha, finalizou, tem muito pouco líquido ali. Eu vou finalizar então a minha destilação, tá? Então, primeira coisa, desligo o aquecimento, tá? Aqui da minha placa e vou subir a minha aparelhagem de destilação, tá? Então vou subir aqui. Bom, olha, desligo a agitação e tá aí. Espero resfriar, tá? Todo o sistema antes de eu mexer para desmontar. Aqui tá quente ainda.
aqui eu já posso remover. Tá? Então, tá aqui, olha, a nossa fração. Aqui, então, temos os quatro, a nossa mistura de diclorometano e tolueno. E nós temos aqui agora as quatro frações. A primeira fração é a cabeça de destilação, como vocês podem ver. Quando se atingir uma temperatura constante, eu recolhi essa segunda fração, ela está rica em diclorometano, seria a minha fração mais pura em termos de diclorometano, só que tem um pouco de tolueno também, já que eu estou fazendo uma destilação simples. Vocês verão isso, eu vou fazer uma análise de RMN dessa segunda fração. Essa é a minha terceira fração, que foi a transição, né? Acabou de sair, basicamente, aquela mistura enriquecida no líquido mais volátil. Então, a transição até chegar numa temperatura próxima do ponto de ebulição do meu componente menos volátil. Então, essa é a minha terceira fração, tá? E essa é a quarta fração, que depois que estabilizou a temperatura, eu recolhi. Então, a segunda e a quarta fração, elas são as frações mais puras, ok? Essa aqui está rica no diclorometano, a composição principal é o diclorometano, mas tem tolueno, e essa aqui a composição principal é o tolueno, mas tem um pouco de diclorometano também. Vocês verão que quando a gente fizer a destilação fracionada, praticamente não vai sair muito líquido na primeira fração, porque só vai começar a destilar basicamente quando se atingir o ponto de ebulição do diclorometano, quando estiver marcando ali por volta de 40 graus, né, já que eu tenho uma separação perfeita. Então, praticamente a cabeça de destilação vai ser curta e eu vou conseguir, a segunda fração vai ter bastante diclorometano, tá? Puro. A terceira fração também praticamente vai ser muito pequena, que é a fração de transição, praticamente não vai ter nada, porque acabou de terminar de destilar o diclorometano, né? Vai parar de ter vapor sendo condensado aqui, a temperatura vai abaixar e depois, quando o segundo líquido começar a destilar, tá? Vocês vão ver que ele vai começar a destilar já com a temperatura praticamente constante relativa ao ponto de ebulição desse segundo líquido. Então, praticamente essa terceira fração vai ter pouco líquido. E aí eu vou recolher a quarta fração. Essa vai ser basicamente a diferença. Na destilação fracionada, eu praticamente vou recolher duas frações, ou seja, o rendimento da minha destilação vai ser muito maior, tá? E essas duas frações estarão puríssimas. Tá? Aqui, além dessas minhas duas frações mais puras não estarem tão puras assim, eu ainda tenho essas frações aqui, né? Cabeça de destilação e a intermediária, que praticamente tem uma pureza menor. Então, o rendimento dessa minha destilação simples não é tão perfeito. Tá? Então é isso. Cuidado agora na hora que for desmontar. Tá? Não esqueça que esse balão ele tá bem sujo, né, com óleo. Então peguem um papel toalha, tá? Limpem bem, tá? É isso. Vamos desligar a circulação de água, tá? Depois a gente vai remover esses componentes. Então removi aqui aquele tubo dessecante que eu coloquei, tá? Vou remover o meu termômetro, tá? Que aqui está passando por uma borrachinha furada, mas tem termômetro que já tem a junta perfeita, ela já encaixa ali, tá? Então fiz isso. Agora qual vai ser o nosso próximo passo? Eu vou segurar aqui o meu balão, que já esfriou, e vou soltar. Então soltei, tá aqui, então tá aí, ó. Tirei aqui a minha aparelhagem de destilação, tá? E tá tudo desmontado. Espero resfriar um pouquinho mais isso aqui, tá? Retiro o meu balão para lavar. Então esse foi o balão que eu destilei.
né? Já tinha desligado a água, mas caso eu não tenha feito isso, desligo agora e aí eu desacoplo as mangueiras. Então, está finalizada a nossa destilação. Vamos partir agora para a montagem da destilação fracionada. Pessoal, então agora vamos iniciar a destilação fracionada. Tá? Então aqui eu tenho uma aparelhagem para destilação fracionada. Vocês estão vendo aqui, olha, que é bem maior essa coluna, onde até chegar no meu condensador, e é aqui que eu vou estar realizando as sucessivas destilações simples, tá? Aumentando a proporção em cada prato, até que quando eu chegue aqui, por exemplo, aquele meu líquido mais volátil esteja 100% puro, sem nada do tolueno misturado. E a mesma coisa com o tolueno, quando eu for destilar. Teoricamente, se a gente olhar aqui grosseiramente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 conjuntos de furos, mais ou menos em cada altura, que seria o equivalente a 11 pratos teóricos. Mas na prática não é bem por aí. Porque isso aqui ele não é igual a um destilador industrial. Tá? Então, teoricamente, seria 11 pratos teóricos, mas na prática é como se tivesse bem menos. Tá bom? Bem, então a primeira coisa, vamos lá adicionar a nossa mistura, da mesma forma que a gente fez antes. Tá? Então, por volta aí no máximo de 75% do volume do meu balão, eu vou colocar em torno de 60%, 65% daquela mesma mistura. Tá? Então tá aí. E agora, antes de eu ligar no meu balão, lembra que eu comentei? Eu vou prender a mangueira, tá? Então, entrada de água aqui. E a minha saída de água. Então tá pronto, montei e agora eu vou encaixar. Na verdade, até para facilitar, como essa aparelhagem ela é um pouco mais delicada, tá? Eu vou já colocar aqui aquela minha borracha, onde eu vou prender o meu termômetro. Então já vou deixá-la pronta aqui, tá? Então tá aí. E agora eu vou encaixar o meu balão. Então olhem bem, tá aqui. Vou dar uma torcidinha, tá? Bem de leve, cuidado para não estourar, para que a junta esmerilhada fique firme. Vou prender agora aqui na minha garra, tá? Tá bem preso, tá? Vou ajustar aqui na altura do óleo, tá? Tomar cuidado para não encostar muito a mangueira na placa de aquecimento. E agora eu vou encaixar o balão, que eu vou recolher a minha primeira fração, né? Teoricamente a cabeça da destilação que eu vou recolher, que vocês verão que vai ser bem curta numa destilação fracionada. Tá aí, ó. Então, aqui está a minha destilação montada. Se você sentir necessidade, você pode colocar uma outra garra aqui ou aqui, ó, preferencialmente aqui, para prender. Mas ela está bem firme. Ela não é uma aparelhagem de destilação fracionada muito grande, tá? Então, quanto menos garra eu colocar, melhor, tá? Até evita de ter vários pontos de pressão na minha vidraria. Então ela está bem firme, tá? Sinto que ela está firme. E essa aparelhagem ela foi construída com um pequeno erro, tá? Na verdade, essa ponta aqui que está entrando a água deveria estar aqui embaixo,
tá? E a saída deveria estar aqui, né? Como a gente viu, tá? Em outros casos, em outras aparelhagens. Essa aqui ela está ao contrário, está entrando. Tudo bem que o líquido que vai resfriar, né, está fazendo esse movimento, indo contra ao vapor que vai condensar, mas ela está sendo ligada por cima. Então isso é difícil, acaba tendo um pouco de dificuldade a gente preencher tudo, a gente tem que virar a aparelhagem. Mas nada que a gente não consiga resolver, mas é só para chamar a atenção. O ideal era a entrada estar aqui e não em cima, e essa aqui em cima e não embaixo, tá? Mas nada complicado. Vamos adicionar então o termômetro, tá? Vamos adicionar o termômetro. Tá aí, tá? Bem, tudo pronto. Vou iniciar a agitação. E vou iniciar o aquecimento. Tá aí. Então agora é só esperar começar a nossa destilação. Pessoal, então enquanto a gente espera começar aqui a nossa destilação, caso você não tenha uma aparelhagem dessa aqui já perfeita, tá? Toda já acoplada numa só, vocês vão ter que montar a aparelhagem de destilação fracionada. Mas não é nada complicado. Então se a gente pegar, por exemplo, o balão, tá? A gente usa uma coluna Vigreux já separada, acoplamos aqui a nossa coluna Vigreux, tá? No balão, e depois é só acoplar a aparelhagem de destilação. Então tá aqui, ó. Tá? Colocar o balão de recolhimento aqui e pronto. Tá? Então, só para vocês saberem que nem sempre vocês vão encontrar uma aparelhagem dessa já toda pronta. Vocês vão precisar montar, colocar cada parte, tá? Necessária para executar a destilação fracionada. Aqui eu mostro para vocês uma destilação já uma quantidade maior, né, de solventes. Olha o tamanho da coluna Vigreux, tá? Uma coluna bem mais comprida, tá? A coluna Vigreux bem mais alta, um número de pratos teóricos muito maiores, tá? Então eu consigo fazer uma separação melhor ainda e uma mistura de solventes numa maior proporção, uma maior quantidade, né? Aqui eu estou destilando bem pouquinho, tá? Aqui eu já consigo trabalhar com uma quantidade bem maior. Então, olha só, se a gente olhar aqui agora a nossa destilação, a gente observa que já está destilando, tá? Então, assim, quando começou a destilar o meu diclorometano, aqui nesse caso eu montei uma solução, eu peguei um diclorometano puro, misturei com um tolueno puro. Então, eu sei que só tem esses dois, tá? Se vocês olharem, quando começou a pingar a primeira gota, eu já atingi a temperatura ali de 38 graus Celsius e essa temperatura está estável. Então não vou precisar, se eu quiser eu posso fazer, tá? Se eu quiser eu posso fazer agora, recolher, mas assim, ele já começou a destilar o diclorometano puro, tá? Não teve nenhuma transição, tá? Não precisei esperar estabilizar, ou seja, começou a pingar, a temperatura já estava constante ali, tá bom? Então, por precaução, eu vou trocar esse balão, mas eu vou analisar também, tá? Essa cabeça e vocês vão ver que está puríssima em termos de diclorometano. Mas eu vou tirar, né? Poderia ter tirado antes, mas eu estava explicando para vocês, e tá? Acabou que já tinha começado. Então aqui, olha, só por precaução, eu vou começar a recolher o meu diclorometano de fato. Então tá aí, tá?
Nunca esqueça de olhar para a aparelhagem antes de ligar, tá? Ver se está toda certa, se a coluna Vigreux não está torta, porque se você monta, eu já vi às vezes muitas montagens meio tortas assim para cá, então você vai começar a diminuir a eficiência da coluna Vigreux. Então sempre olha para a destilação, tá? Vem aqui, olha para ver se está certo, se não está torto, tá? Que às vezes ela pode estar assim ou tombada para lá. Vê aqui também a coluna Vigreux, então tudo certinho, aí sim pode começar a destilação. Então agora já está destilando o nosso dicloro, tá? Mais uma vez eu chamo a atenção, nesse caso aqui específico, quando as primeiras gotas começaram a sair, a minha temperatura já estava constante ali no ponto de ebulição do clorofórmio, do diclorometano, desculpa. Então, praticamente, quando eu analisar essa cabeça de destilação, eu vou ver que é só diclorometano, tá? Então, assim, já estou mostrando para vocês que o processo é bem mais... O rendimento do processo vai ser muito melhor do que a destilação simples, tá? Aqui vocês podem ver, olha, está pingando, tá? Mais ou menos também naquela velocidade que eu havia comentado, tá? Uma gota a cada 2, 3 segundos. Então está uma velocidade perfeita, tá? Lembra antes, na destilação simples, que as primeiras gotas começaram a destilar em torno de 45, 47, né? Começou, na verdade, em 40, aí foi subindo, e estabilizou em 45, 47. Tá? Por quê? Porque estava indo o tolueno junto, a composição era diferente. Agora não. Agora o que está chegando aqui no bulbo do meu termômetro é o dicloro 100% puro, porque ele já foi sendo enriquecido ao longo dos meus pratos aqui da minha coluna Vigreux. Então aqui ele está destilando exatamente no ponto de ebulição dele, na pressão atmosférica de São Carlos. Pessoal, então, finalizada aqui a nossa destilação fracionada, basicamente eu obtive 2 frações, tá? A fração da cabeça de destilação, né? E aquela fração intermediária, praticamente eu estou desprezando, não estou nem mostrando para vocês, porque praticamente eu não recolhi nada, tá? Então, olha, o que seria, né? Comparado com a destilação simples, a fração 2 e a fração 4, né? Praticamente. Então aqui, ó, diclorometano, tá? Desde praticamente do primeiro pingo até o final, ficou constante ali em torno de 38 graus Celsius, tá? Que está de acordo com o ponto de ebulição do dicloro na nossa pressão atmosférica aqui de São Carlos. E depois a gente recolheu, nem precisei praticamente recolher nada na fração de transição, tá? Parou de destilar quando saiu de cloro, e aí quando começou a pingar, a próxima já estava estável em torno de 105 graus. Então, vocês verem aqui a diferença em termos de rendimento, né? Agora eu vou estar analisando essas 2 frações pelo RMN e vocês vão ver a pureza que vai estar, e aí vamos comparar com a destilação simples. E aqui, a nossa destilação sobre a pressão reduzida, tá? Então nós temos a anilina, com o tempo a anilina vai formando subprodutos, ela vai oxidando e ficando com essa cor escura, tá? E aí nós fizemos a destilação, tá? Olha a diferença. Ela está começando a amarelar, porque a gente deixou ali esse tempo, né, que terminou a destilação até eu mostrar para vocês, ela já começou a querer oxidar um pouco.
Então ela já começou a amarelar, mas olha a diferença, né? Tá? Bem diferença aí, bem diferente, tá? Então a gente tem aqui a nossa anilina agora de altíssima pureza. Pessoal, como prometido, aqui eu trago os espectros de RMN de hidrogênio, tá? Então, se vocês olharem aqui, tá? Ó, aqui eu tenho a mistura original, tá? Do diclorometano e tolueno. Após a gente realizar a destilação simples, olha o que acontece. Aqui está aquela fração rica, né? No diclorometano. Reparem que, olha, mesmo ela estando rica no diclorometano, olha, ela está impurificada com um pouco de tolueno. A mesma coisa na fração rica em tolueno, né? Estou me referindo àquelas frações 2 e 4, lembra que a 1 era a cabeça de destilação, a gente descartou, e a 3 era aquela fase de transição, tá? Entre o dicloro e o tolueno. Então, essa seria aquela fração 2, que seria rica em dicloro, vocês estão vendo que ainda tem, né, o tolueno, como eu comentei, e a fração rica em tolueno, se vocês olharem, eu ainda tenho o diclorometano aqui, tá? Agora vamos para a destilação fracionada. Essa é a fração rica no dicloro, praticamente diclorometano, e aqui a fração rica em tolueno, praticamente também só tolueno. E aí mostra para vocês a grande diferença, né? A capacidade de separação de uma destilação fracionada é muito melhor. Tá? Mesmo, vocês viram que na destilação simples, os líquidos têm uma diferença de 70 graus Celsius entre seus pontos de ebulição. E mesmo assim, as frações saíram impuras. Claro, com uma pureza elevada, porém, você enxergava nos espectros, tanto do dicloro quanto do tolueno, o outro componente. Ok? Então era isso que eu queria ilustrar para você. Então é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro o processo de destilação na prática. Vocês já tinham visto toda a parte teórica da destilação, então agora seria a prática em si, tá? Então, com isso a gente encerra a prática de hoje e nos vemos na próxima prática.